Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 2. É um relato bastante conhecido, então a gente vai pensar algumas coisas, vai botar uma lente em algumas coisas que estão ali, mas que de repente a gente não percebe. Amém? Todos acharam? O que é mais fácil? Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Vou ler na Bíblia e vocês fiquem à vontade, podem acompanhar a leitura aí. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai amado, obrigado pela tua presença. És muito importante, Senhor. A tua presença é fundamental nessa noite. E eu clamo a ti, a Deus, ministre aos nossos corações, que teu Espírito Santo dê entendimento, quebre as barreiras, destrua muralhas, a fim de que tua palavra seja manifesta para a cura, restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, esse milagre aqui que a gente está vendo, ele é citado também no livro de Mateus, Evangelho de Mateus e de Lucas. O interessante desse relato aqui, e para nós conseguirmos entender, é que a fama de Jesus já corria entre as pessoas. E qual era a fama que Jesus tinha? A fama era de cura. Temos um homem que cura. Temos um homem, como disse, que dá pão e dá peixe. Temos um homem aqui na nossa região que cura, dá pão e dá peixe. Precisamos de mais alguma coisa? Além da barriga cheia e corpo são? O que buscamos nos nossos dias? O que tu busca? Alimento, conforto, saúde, vida plena, completo. É isso que nós buscamos, a sociedade busca isso. Conforto, saúde
e alimento. Está aí os governos lutando, brigando, agora mesmo pensando em prorrogar a validade do alimento, né, para ficar mais barato. É assim, governos, lideranças querem oferecer isso para nós. Eles querem oferecer saúde gratuita, alimento gratuito, a fim de que você tenha conforto. As outras coisas que são mais importantes, eles não têm como oferecer. Não tem. Nenhum homem pode te dar o que é mais importante. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Então, o nosso objetivo é entender que a sede do nosso coração, bem como o desejo comum da sociedade, é obter curas, milagres, conquistas, mas por motivos de uma cegueira espiritual nós não percebemos o maior milagre que podemos ter, que é o perdão dos nossos pecados e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tornamos o maior milagre, o milagre do perdão de nossos pecados, como algo de menor importância ou como uma consequência das nossas conquistas. Mas eis que Jesus veio para salvar o pecador e o perdido, como está escrito lá em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Pelo seu sacrifício, ele perdoa os nossos pecados. João 3:16-17 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Começamos assim, deixa eu ajeitar aqui. Começamos assim para nós entendermos que assim como acontece nesse relato, acontece nas nossas vidas. E a gente não se dá conta. Corremos atrás de muitas coisas, mas não damos conta. Vamos olhar para o paralítico, para o homem, peça-chave da história. Vamos olhar para o texto e vamos entender. As pessoas ficaram sabendo que havia alguém que curava. No versículo 2, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e Jesus estava pregando a palavra. Jesus oferecia cura, oferecia alimento, mas oferecia também a palavra. Só que isso, amados, é difícil de nós entendermos que isso não nos interessa. É difícil nós entendermos que não é isso que nos atrai em Cristo. Nós somos atraídos por outras coisas. Assim como esse paralítico foi levado para receber cura, nós nos achegamos a Cristo para receber restauração no relacionamento, para que possamos receber um emprego, para que possamos ter saúde, curar uma ferida que apareceu do nada, curar um câncer, curar e curar. Nós buscamos a Cristo por curas. Somos igual a esse paralítico. Interessante na história é que o paralítico é descido pelo telhado, ele desce pelo telhado, e quando ele encontra Jesus, observe no texto, no versículo 5, Jesus olha e vê a cena, ele observa, ele está lá pregando, falando da palavra, e aqui do teto começa a descer. Naquela época o teto era
de pau, folhas, não tinha muita telha e coisa arada. Nos mais humildes, né? Em outros lugares até tinha. Mas considerando que o lugar que Jesus estava era mais humilde, da forma que eles puderam afastar com as mãos, pensando que não poderia cair uma telha na cabeça de ninguém lá embaixo, acredito que tenha sido paus e galhos e folhas, enfim, a cobertura. Está lá Jesus pregando e aquele barulho no teto, aquele murmúrio, aquele agito, e desce a pessoa na maca. Conseguem visualizar a cena? O cara conseguiu? Os caras conseguiram? Colocaram o paralítico na frente de Jesus. Versículo 5 diz o quê? Olhou, vamos ler? Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus para o paralítico: levanta e anda. Foi isso? Está ali na Bíblia? Mas o que o cara foi procurar lá? O que ele foi buscar lá? Ele não estava afim de receber o milagre de levantar e andar? Jesus olha para ele, tranquilo, sereno, preparando mais uma oportunidade de ensinar a palavra. Ele olha e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Mas o que o cara queria? Qual era a busca do cidadão? O que ele procurava ali? Os pecados perdoados? O que você procura quando vem à casa do Senhor? O que te interessa aqui, neste lugar? Ficar com a consciência leve, tranquila? Ficar em paz contigo mesmo? Em paz com a tua casa, com a tua família, de que tu cumpriu a programação religiosa que tu tem da semana, de vir à casa de Deus e aqui se apresentar e receber a cura. Os problemas emocionais, os conflitos pessoais, tudo isso vai ser resolvido por Jesus. E Jesus olha para ti e para mim, atirado no solo. Ele estava no solo e não era assim bonitinho, ele estava no solo, terra batida, ele estava lá, todo tortinho. E Jesus olha para mim, olha para ele, olha para você e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Você deveria de dar um glória a Deus, porque é isso que interessa na tua vida, amado. Isso é o mais importante que o Papai do Céu tem para te oferecer. Cristo tem exatamente isso de melhor para te oferecer. Glória a Deus. Amém. Essa é a primeira frustração. É o primeiro frustrado na história. Agora nós vamos falar de um segundo grupo que ficou frustrado. Antes era uma pessoa, o objetivo da história. Agora nós vamos ter um grupo de pessoas, que são os amigos. Então, o paralítico buscava a cura física, os amigos buscavam a cura física do amigo. Repara que o objetivo que satisfazia os amigos era ver o amigo curado. Que coisa incrível. Eles não sabiam que também precisavam de cura. Não passou em nenhum momento na cabeça deles que eles também precisavam ser curados. Assim como aquele para o qual Jesus apontou e disse: os teus pecados estão perdoados, eles também precisavam ter os pecados perdoados. Na nossa caminhada, no teu dia a dia, de repente, o que te motiva é levar a tua família a Cristo. Ou não, de repente, o que te motiva é levar a tua família para a igreja. O que motiva o teu final de semana é de você conseguir trazer a tua família para estar aqui na igreja. A fim de que o teu cônjuge, o teu filho, teu marido, a tua esposa, teu irmão, teu vizinho, receba um milagre, receba uma cura. Afinal, ele é um doente pecador. Temos essa visão muitas vezes, de considerar que o levar os outros para se aproximar de Cristo
é algo que dá sentido à nossa vida. Nós podemos viver uma vida cheia de amigos e parceiros que realmente se preocupam com nossas vidas. Mas, se os nossos amigos e nós mesmos estivermos cegos, como diz lá em Mateus 15, 14, deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Nós podemos ser, ou podemos estar rodeados de pessoas que só vão levar a gente para receber a cura física. Vão apresentar para você uma alternativa, um hospital diferente, um espiritismo. Vão, de repente, apresentar um outro tipo de hospital. Quando nós estávamos vendo o vídeo, não sei se vocês repararam, várias vezes foi citado, o islamismo cresce assustadoramente no mundo. Eles creem que lá está a cura. E eles têm avançado, ganhado terreno. O islamismo tem avançado muito. Foz do Iguaçu, vocês já ouviram falar? Conhecem essa cidade? Das Cataratas do Iguaçu. Conhecem? Avança assustadoramente o islamismo lá. E se os nossos amigos são dessa vertente? E se os nossos amigos cegos conduzem nós para outros caminhos? E se eles levam, em vez de levar para Cristo, levam para outros lugares? Mas a fama de Cristo era muito grande, né? Então, eles levaram para Jesus. Eu faço só esse alerta. Não seja você, não se permita ser guiado por cego. Como já falei anteriormente, nós mesmos podemos ser esse amigo que conduz a pessoa até Jesus, mas mesmo são e sadios, podemos agir como os escribas. E como Jesus fala lá em Mateus capítulo 15, de 7 a 9, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então vão, me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Podemos ser pessoas conduzidas por amigos, e nós podemos ser os amigos que conduzem as pessoas, mas para longe de Cristo, para religiões, mas não para Cristo. Ou podemos ser aqueles que conduzem nossos amigos e familiares para uma vida plena e completa em Cristo, sendo uma comunidade como Filipenses 1, 2 a 11 diz: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Mas tem um outro grupo que ali é citado. Esse Jesus confronta. O primeiro personagem, que é o paralítico, é parte importante da história, fundamental, é dele que estamos falando. Os amigos é aquela pinçada, é aquilo que eu falei antes, a gente vai dar uma pinçada, pegar alguns elementos que a gente não percebe. Jesus não fala com os amigos diretamente, mas, como diz no versículo 5, ele diz, vendo a fé deles. E aí eu entro
nisso que eu concluí agora, falando a respeito daqueles que conduzem pessoas à salvação em Cristo. Não como outros lugares, e falaremos agora, onde as pessoas são conduzidas para a religião cristã, mas desconhecem o Cristo da religião cristã. Esses são os mestres. Estes são os entendedores. Esses são os coach, palavra em voga nos últimos 5 anos. Entendedores, fazem ensinos, amontoam gente, enchem pavilhões, mas não apresentam o Cristo da religião cristã. Apresentam só o nosso pavilhão, a nossa igreja, nossa parede, nossa cortina preta, e não por ser preta, não é isso. Apresentam as instalações, apresentam, olha só, veja bem, observa aquela parede, está vendo? Lá estão algumas cadeiras de roda penduradas. Conhecem essas histórias? Estou falando bobagem. Lá nós temos cajados de pessoas mancas, veja bem, estão lá. Lá estão muletas, olha só. É capaz de ter até em formol, é capaz de ter até em vidrinhos de formol cânceres que foram tirados de pessoas. Eles fazem isso. Tudo isso para mostrar algo que não é relevante, que não é importante. O Deus que cura é aquele que perdoa pecados. Os mestres rejeitavam as duas coisas. Eles rejeitavam a cura e também rejeitavam o perdão. A cura, ao dizer algumas vezes, conforme temos relatos, como em Lucas 13:14, que no sábado não se podia ser feito milagres, nem curas. Acreditam? E tem homens que pensam assim, nos nossos dias, que pensam que Jesus não pode curar, acreditam que Jesus não deve curar, e muitas vezes, por engano, entramos nessa lorota. Acreditamos que, e agora eu faço com ponderação, com sabedoria, que nós não devemos de impor as nossas mãos sobre pessoas doentes, devemos. A cura não vem de nós, não age através de homens. Cura física, emocional, não vem de nós, ela vem de Deus, quando Deus assim quer fazer através de nossas vidas. Mas não se detenha somente nisso. Não caia no engodo de acreditar que se você for um servo abençoado por Deus, a fim de levar uma oração e alguém for curada, não pare ali, não cesse ali, não celebre, não levante as mãozinhas, glória a Deus, se aquela vida não recebeu o perdão de Cristo. Isto é o fundamental da tua caminhada com Cristo. Amém? Amém. Estão acompanhando? Estão tudo bem aí? Silêncio. Amém. Deus fala no silêncio. E também, e aqui nós vemos no versículo 6 e 7, que nós temos no texto, que eles no íntimo, mais uma vez, já usei essa expressão aqui com vocês, as coisas acontecem no íntimo. O problema, meu amado, que nós não entendemos é que Deus conhece o íntimo. Deus conhece teu coração, o teu secreto, Deus conhece. Nem saiu a palavra da tua boca, Ele já sabe o que tu vai falar. E assim estavam lá os mestres sentados, Jesus estava ao redor, levando a palavra, o enfermo desceu, e desceu a ele, e repare, eu estou aqui falando, faz 20 e poucos minutos já, e está ali, deitado, o nosso irmão. Eu não peguei ninguém de cobaia, mas deveria de ter pego alguém aqui, né? Botar aqui no piso. Está lá, até agora, com a única frase que ele ouviu foi,
teus pecados estão perdoados. E o que eu faço com isso, Deus? O que eu faço com isso? Levo para onde esse tal de perdão de pecados? O que eu faço? Vai me tirar daqui? Isso vai fazer com que eu saia daqui? Estava lá. Quando Jesus fala isso, os escribas, os entendedores, sabe, aqueles igual eu, que muitas vezes ficam julgando o conhecimento, julgamos o conhecimento e não olhamos a entrega, a vida entregue a Cristo. Achamos que o conhecimento demonstra ou revela intimidade. Eu vi um vídeo essa semana, muito tocante. Era um senhorzinho num lugar todo seco, aquela casinha de barro, e a Bíblia dele é parecida com a minha, assim, sabe? Dessa finurinha assim, tá? A Bíblia que ele tinha. Só que aconteceu que aquela ferramenta, devido ao tempo de uso, ela multiplicou em 13, então a Bíblia era desse tamanho assim, larga assim. Ela era muito grossa, porque ele manuseava bastante. Vocês estão entendendo? O senhorzinho estava lá, numa casinha de pau a pique, e ele falava do amor de Deus. Amado, eu tenho vergonha. A humildade abre portas, nos aproxima de Cristo. Os entendedores pensaram, olharam para Cristo, quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que perdoa pecados? Porque para eles, veja bem, para eles, assim como para mim, muitas vezes, é difícil acreditar que o nosso Deus pode perdoar todos os pecados. É difícil a gente acreditar que o Deus que nos ama pode perdoar todos os teus pecados. E aqui é um recado, eu não sei qual é a situação da tua vida, o que passa na tua mente. De repente você é assim que nem um escriba, que pensa que a tua vida está num lamaçal tão sujo, tua vida é tão porquinha, tão suja, você se sente imundo, imunda, e você não acredita que o Senhor Jesus, que está ali, que está aqui, ao teu lado, ouvindo o teu coração, vendo o teu coração, eu não vejo, mas Ele vê. Ele está vendo o teu coração e você pensa, não, mas eu não tenho como ser perdoado. Ele te perdoa. Ele te ama. Não deixe se enganar por aquilo que o mundo te falou, por aquilo que o mundo te falou. Não se deixe enganar por aquilo que, de repente, teus pais falaram a respeito de você. Não se deixe enganar. Deus te ama e Ele te perdoa, independente do que você tenha feito. Ele te ama e te perdoa. O Senhor Jesus perdoa os pecados. Para esses falsos profetas, tem uma declaração muito dura do próprio Deus, lá em Jeremias 7, de 8 a 10. Lá em Jeremias não precisa, filho. Jeremias 7, de 8 a 10 é muito duro. É duro. Mas vejam vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a deuses, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome e dizer estamos seguros para continuar com todas as nossas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Não deixe, tenha oportunidade, se tem algum conhecido teu
que está à frente de um trabalho, ou você mesmo, não se permita, não fique no pecado. Não use o teu status, a tua posição para continuar pecando e conduzindo pessoas ao inferno. Esse é um toque mais generalizado, mas é importante nós entendermos que se existem homens e mulheres que oferecem lixo religioso como se fosse de Cristo, é porque tem consumidor atrás disso. Não seja um. Amanhã depois tu pode não estar aqui, mas não caia num lugar chamado casa de ladrões. Casa de ladrões mesmo. Homens que roubam além do teu financeiro, além do teu dinheiro, roubam tua vida, roubam casamentos, roubam famílias, destroem. Não permita isso. Amém? E aí sim, como falei, tem pessoas que têm isso aí, o desejo de ouvir essas coisas. Lá em 2 Timóteo 4:2-4 fala para Timóteo e para nós, amados, eu creio que nós estamos com esse propósito, nos colocando como servos que pregam a palavra e estão preparados tempo e fora de tempo para repreender, corrigir, exortar com toda paciência e doutrina na palavra. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Não seja isso. Não procure, não fuja de Cristo. Não vá para Cristo buscando cura física somente. Não vá para Cristo buscando recuperação financeira. É muito pequeno da tua parte pensar assim, eu já falei antes. É pequeno pensar assim. Mas se acaso, devido ao mundo que nós vivemos, onde que muitas vozes se levantam oferecendo isso, você chegou até aqui, está neste lugar, e aqui tu veio para resolver teus problemas financeiros, tuas dores, e tu chegou num lugar certo. Porque aqui, além disso, tu vai encontrar em Cristo o perdão dos teus pecados. E para isso, para que você possa encontrar o perdão dos pecados, você tem que entregar sua vida a Cristo Jesus. O que você procura? O que te traz aqui? O que te leva aos nossos GC? O que te levou a cantar louvores agora há pouco e levantar as mãozinhas para cima? O que te moveu? O que te move a ouvir louvores, a buscar o Senhor em oração, ao ler a sua palavra? Se a tua resposta for diferente do que está lá em Mateus 6,33, dá uma repensada. Porque lá está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E se você depois em casa querer entender o que são todas essas coisas, leia, e Jesus fala o que é. Ou como diz Jeremias lá em 29, 11 e 13, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Como falei, se você procura Cristo só por coisas deste mundo, para este corpo que vai apodrecer no caixão, é pouco. Ele tem mais para te oferecer. O que Jesus vê? Lá no versículo 5, vendo a fé deles, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
como está lá em Hebreus 11:6. Jesus olhou para eles, Jesus conheceu o coração deles e disse para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Essa noite é isso que o Senhor oferece, o perdão dos teus pecados. Jesus conhece o seu coração, sabe da sua fé. Se acaso você ainda não entendeu, por motivos que até agora estavam lhe cegando, ou como um véu que impede de ver claramente, Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, diz: os teus pecados estão perdoados. Feche teus olhos um minutinho. Agora é o momento de você fazer aquilo que importa. Colocar diante de Deus e pedir perdão pelos teus pecados, para que tenha alívio, para que tenha descanso. Fecha teus olhos. Peça perdão. E Jesus vai olhar para ti. Eu vejo sua fé, vejo tuas lágrimas, eu vejo tuas lutas, vejo tuas dores emocionais e físicas. E com a autoridade de Filho do Homem, o Filho de Deus, o crucificado, que ressuscitou, o Messias, o Salvador, a luz do mundo, o único caminho, a verdade e a vida, oh glórias, eu te digo, pegue a sua cruz e me siga. Ele não te oferece uma maca para tu sair. Jesus não ofereceu uma maca para aqueles que Ele chama de seus filhos. Jesus ofereceu a cruz. Pai, nós somos pecadores, perdoa as nossas falhas, Deus. Tem misericórdia de nós. Não sejamos hipócritas. Não sejamos pequenos, ó Deus. Nos ajude, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, santifica a Tua igreja, santifica a minha vida, santifica a minha casa, santifica meus filhos, santifica a minha esposa, santifica-nos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Perdoa-nos, ó Pai. Se alguma coisa fizemos de errado, se o pé, ao amanhecer, apontou para o pecado, Senhor, nos perdoa. Perdoa esta igreja, perdoa as nossas vidas, Deus. Perdoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o grupo de louvor agora. Depois de também, como igreja, estarmos orando por os nossos pecados para vir à frente. Interessante que a conclusão, depois de tudo que aconteceu, depois daquele telhado ser aberto, dos homens baixarem aquele homem para ser curado, depois de Jesus repreender os profetas, ele pergunta: o que é mais fácil? O que é mais fácil? E amados, o que é mais fácil? Eu vou dizer para vocês o que era mais fácil. O mais fácil é eu dizer: os teus pecados estão perdoados. Isso é mais fácil. Aos olhos dos homens, isso é o mais fácil. Aos olhos da fé, difícil era curar o paralítico. Mas aquele que estava ali naquele lugar não era um homem, era o Filho de Deus. Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade para perdoar pecados. E Ele nos ama, e amava aquele homem. E Ele fez o que era impossível. Em dois mundos, no espiritual e no físico. Aquele homem
recebeu de Jesus uma ordem. Ele disse: eu digo a você, no versículo 11, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Saiu diante dos olhos dos homens um que antes era paralítico, andando, mas aos olhos de Cristo saiu um pecador condenado ao inferno para ter a eternidade com Cristo. O que o Senhor Jesus te oferece nessa noite, oferece a mim e oferece a você, é exatamente isso. Eu não sei o que você procurou ao vir aqui hoje. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje. Qual foi o teu propósito? Se era ouvir uma boa pregação, ou se o propósito teu era receber um milagre na tua vida, de pequenas coisas que estão te incomodando, ou de grandes coisas que são fundamentais. O que o Senhor Jesus tem para te oferecer, e é isso que você vai sair daqui levando, é o poder do perdão. O Senhor Jesus tem para te oferecer essas palavras: os teus pecados estão perdoados. E esta é a boa nova que você vai levar durante a semana, em todos os dias da sua vida. Os teus pecados estão perdoados. Você conhece um Deus que salva pecadores que estão perdidos. Como nós não temos um paralítico aqui hoje, nós temos condenados de repente. Pode ser pessoa que não conhece Jesus ainda, não entregou sua vida para Jesus, grande ou pequeno. E se a palavra de Deus te tocar, esse é o momento de você receber a maior cura, o maior milagre, que é ter um encontro verdadeiro com Cristo. Diferente do que Jesus ordenou para aquele paralítico. O que Jesus oferece, conforme Lucas 16, 24. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se. Negue-se que você é são. Negue-se que você está curado. Negue-se que você não precisa do perdão. Negue. Eu sou um pecador miserável, pecador. Eu sou um pecador miserável. Reconheça isso na sua vida. Porque é isso o mais importante. E esse passo de fé em direção a Cristo te trará salvação.